Olá, pessoas! Rose. Espero mesmo que esse seja o último vídeo sobre esta prova, mas eu acho que não será. Vamos aqui para a nona questão. Analise as afirmações sobre a finalidade do uso das vírgulas no texto. Ai, a prova não enxerga nada, gente. Então, às vezes eu atropelo aqui, não leio palavras, me perdoem. Analise as afirmações sobre a finalidade do uso das vírgulas no texto, classificando-as como verdadeiras ou falsas. Primeira proposição. Temos aqui um fragmento, né? São 5 fragmentos, então são 5 proposições que vão ser assinaladas. Deixa eu ver se meu aluno aqui acertou ou ele não acertou, que pena. O gabarito oficial é a letra E, mas vamos verificar, não é? Quem sabe, do jeito que essa prova está. Constata-se que a reciprocidade exigida pelo respeito não é levada em conta, ou seja, o direito ao respeito parece não ter igual legitimidade social. A separar uma conjunção intercalada. Ou seja, não é conjunção, é uma palavra que a gente chama de termo denotativo, ela não tem uma função sintática exata. O por exemplo, ou seja, o também estava nessa ordem, mas hoje é classificado como um advérbio aditivo. Esse ou seja não introduz, ok? Não é uma conjunção intercalada, por isso não pode ser considerado verdadeiro, ok? Aqui, olha, primeira é falsa, a gente já elimina a letra A e também a letra D de dado. A próxima proposição, respeito à floresta, à terra, aos rios, aos mares, separa termos que exercem a mesma função, sendo um objeto indireto. A vírgula tem essa finalidade mesmo, tá? Ela pode separar elementos de uma enumeração, mas nós temos que verificar se é um objeto indireto. A palavra respeito, minha gente linda, a palavra respeito, deixa eu colocar aqui, ó, ela não é um verbo. É um substantivo abstrato que vai necessitar de um complemento nominal e também, em alguns casos, de um adjunto adnominal. Você tem respeito a alguma coisa. Então, quem está recebendo o respeito é a floresta, é a terra, os rios. Numa relação estabelecida com um substantivo abstrato, se o termo com o qual ele se relaciona exerce uma função passiva de receber, ok? Significa dizer que é um complemento nominal. Na aula lá de funções que eu tenho no YouTube, eu explico essa diferença entre complemento nominal e adjunto nominal, acho que vale a pena acompanhar. Então, você tem 3 elementos, são 4 elementos, 1, 2, 3, 4 elementos que estão funcionando com, no que diz respeito ao termo respeito, no que diz respeito ao termo respeito foi péssimo, né? Mas no que tange ao termo respeito, esses termos estão funcionando como um complemento nominal, por isso precedido por preposição a, por isso com o acento grave, porque existe paralelismo entre floresta, terra, rios, mares. Veja que todos eles estão com preposição e com artigo, tá? Então não é objeto indireto, isso aqui é falso, falso, falso. Não pode fazer isso, ó. Isso aqui, ó, não pode fazer. Verdadeiro, você analisa qual é a palavra com a qual o termo está se relacionando. Se for um substantivo, não pode jamais ser chamado de objeto indireto. Na próxima proposição, a gente já elimina, deixa eu ver, nós eliminamos a D, eliminamos a B. Veja que ele erra aqui nessa proposição. Vamos à terceira. Eu, que estou faminta e me descubro olhando os restaurantes de luxo, sem acesso, sem a quentinha diária, nem a quentinha diária, não posso sentir respeito por aquela turma sorridente que entra nos restaurantes
Isolar a vírgula, ela vai isolar orações subordinadas adjetivas restritivas. De fato, gente, não é restritiva, porque se fosse restritiva, não poderia ser isolada. A restritiva, ela limita, ela define, ela determina. A explicativa vai ser um adicional, uma explicação apenas. Então, eu vou poder separar. Como ele apresentou a classificação equivocada, isso aqui é falso, ele acertou essa. Eu, mulher violentada, não posso ter respeito pelos meus violentadores. Isso aqui é isolar vocativo. Não sei o que ele tem com vocativo. Eu falo isso sempre, né? Vocativo e aposto. Aposto, ele é um substantivo, como é o caso, que vai caracterizar outro substantivo ou outro termo substantivado ou que estabelece uma relação substantiva. No caso, mulher violentada é um substantivo que classifica, explica quem sou eu. Eu tenho, portanto, uma estrutura apositiva que está sendo isolada. Não é vocativo, vocativo é chamado, gente. Então, você tem aqui, portanto, aqui ele indicou como verdadeiro. Também é um erro que a gente não pode provocar. Eu tenho, por enquanto, tudo falso. Ou seja, vai ser a letra E. Minha inserção no mundo, embora seja única, é parcial. Separar oração intercalada. De fato, é uma concessiva, embora seja única, é uma oração adverbial concessiva. Intercalada é quando ela está bem cortando ali a estrutura oracional principal. Minha inserção no mundo é parcial, então eu tenho uma estrutura que intercala. Ok? Portanto, letra E é o nosso gabarito. Vamos aqui analisar. Leia o texto 2 para responder as questões 10 e 11. O texto 2 é um cartaz. Conto de... Não estou conseguindo ler bem. Vamos ver essas proposições para ver se eu necessito de fato reconhecer. Mas por enquanto vejam que todos os elementos praticamente independentes do texto. Você só precisava fazer com base no texto a primeira questão. Ou seja, é um tipo de perfil de prova que você poderia até deixar de ler o texto. Só que não segue o ritmo do que é a Consultec, né? Você precisa ter um conhecimento mais amplo do texto para poder fazer as questões também de gramática. Aqui não, as questões de gramática estão bem isoladas, são questões bem tradicionais. A prova ela não está difícil, ela está mal elaborada.